O Moisés falou aqui, professor, existiram outras pessoas que se autoproclamaram ou foram proclamadas como Salvador ou Messias? Uai, recentemente, inclusive, né? Assim como Jesus, anteriores ou contemporâneos a ele, que tiveram um destaque suficiente para serem mencionados na história? Pergunto isso, lembrando do excelente filme The Life of Brian, assim, Vida de Brian, do Monty Python. Admiro o seu trabalho e adoro seus vídeos, me inspiro muito no seu jeito de ensinar. Valeu demais pelo carinho aí, Moisés. Sobre outras figuras na história que se proclamaram como salvadores ou messias, vão limitar a messias, porque salvadores têm infinitos, né? Os reis, em geral, na antiguidade, se proclamavam como salvadores. Então, por exemplo, você tem Ptolomeu I do Egito, ele é chamado de Ptolomeu I Sóter, que significa salvador, né? Você tem vários reis e imperadores que têm o título Sóter. Você tem vários reis e imperadores que têm o título de filho de Deus. César Augusto, por exemplo. Mas vamos pegar no caso judaico messiânico. Aliás, Ciro o Grande, um imperador ou rei persa dos tempos ali do Império Aquemênida, é chamado por Isaías, no livro de Isaías, na Bíblia, como o ungido, né? O Messias. Por quê? Porque foi alguém escolhido por Deus, levantado por Deus, para derrubar a Babilônia e restaurar a liberdade dos israelitas judaítas judeus. Então esse título ele era amplamente aplicado a várias figuras, né? Então, quando se fala em Messias, em Salvador na história, isso não significa necessariamente a figura única, definitiva e decisiva daquela pessoa que vai dar o giro da história de que antes era de uma forma, agora passa a ser de outra forma. Essa é uma ideia mais específica de um messianismo específico também dentro do judaísmo, que não são todos messianismos, mas tem um messianismo específico que é esse, do Messias como uma figura que vem de uma vez por todas e não terá um próximo, e é um só. E é essa figura, essa ideia de Messias que foi usada para interpretar a figura de Jesus, Jesus como esse Messias, né? Tem outros? Tem. Então, nos tempos de Jesus mesmo, nos tempos de Jesus mesmo, a gente tem em Flávio Josefo, tem pelo menos uns 3 Messias citados por Flávio Josefo. Tem um tal de africano, no livro de Atos também fala, né? De figuras que se autoproclamaram ou foram proclamadas como Salvador. Numa cena em que Gamaliel está falando numa reunião de judeus se perseguem ou não os cristãos, e Gamaliel, que é um rabino importante, fala que não persiga, porque se o movimento for bobagem, ele vai deixar de existir rápido, e se ele não for bobagem, é porque é a vontade de Deus, um argumento mais ou menos nesse sentido. Então, mas nos tempos de Jesus já tinha outras figuras que foram entendidas como e se autoproclamaram como Messias, e depois também, né? Então você tem o Shabbatai Tzvi, que é um Messias polonês, né? Judeu também. Você tem, muito recentemente, um cara no século XX, que eu sempre esqueço o nome dele, que é como é que chama? É o de Lubavitch? Eu acho que é o cara de Lubavitch. O Reb de Lubavitch. É o Menahem Mendel Schneerson, que é o Reb de Lubavitch. Esse cara também foi. Alguns seguidores, ele depois que ele morreu, acreditavam que ele era o Messias, na verdade acreditavam antes, né? Aí ele morreu e esses seguidores, inclusive, falaram assim que ele era sim o Messias, mas que ele voltaria. Então, uma parte, né, dos seguidores do Reb de Lubavitch, isso no século XX. Então, sim, há várias outras figuras que foram. O Henri Cristo, de certa forma. Eu não sei se o Henri Cristo já usou a palavra. Bom, o nome dele, né? Cristo, Christos, significa Messias. Messias vem do hebraico, né? Na verdade, vem do aramaico. Em hebraico é Mashiach, em hebraico Meshiach, e em grego, Christos. Então, o Henri Cristo carrega no nome a pretensão do messianismo também, né? Um cara que está vivo hoje.